Atenção, galera do Rio de Janeiro e de Curitiba. Nós do Pipocando estaremos aí pro lançamento do nosso livro. Vamos tirar foto e vamos conhecer vocês. E se você quiser encontrar com a gente, os detalhes estão todos na descrição. Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do Pipocando, onde tudo pode acontecer. Aê, Luciano! Tadinho, né? Ficou louco. Esse rádio não deve funcionar há 100 mil anos, né? Cara, que nostalgia receber o Luciano hoje aqui, que fez o Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua, o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum e mais muita coisa legal, né? Tem programa pra caramba na Play eu TV. continuo acompanhando É um viciado em videogame igual a gente. É, porque, pô, sempre fui dos games aí, então acompanho o Luciano faz muito tempo. Muito obrigado por aparecer. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Durante os anos 90, a TV Cultura fazia produções maravilhosas, cara, eu assistia muito, principalmente as que eram voltadas pro público infantil, né? Focando na informação, no conhecimento de qualidade. E eu acho que foi uma época da televisão, essas coisas foram produzidas nesta época, foi talvez o que de melhor foi feito na televisão brasileira, na minha opinião. E pra matar saudade dos programas que marcaram nossa infância, a gente separou aqui uma lista com os 5 maiores clássicos da TV Cultura. E antes que você fique chateado porque não tem um mundo de Big, não vai Anos ter. Incríveis, não vai ter. A gente vai falar aqui só de produções nacionais, bom, cara, ufa. sem choro, porque o que foi produzido aqui pelas pessoas, pelos brasileiros, é muito bom e eu acho que tem que ter uma lista só pra eles. Mas outro momento a gente faz a lista dos faz, programas gringos, que também eram legais. Mas os brasileiros, galera, foram feitos pelas pessoas daqui do seu país. Então, quantos programas você fez? Você conta quantos programas de TV você fez? Nunca contei, assim, não fiz uma conta. Mas na TV Cultura, por exemplo, nessa época que a gente tá falando aí, especialmente, eu fiz Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Lucas e Juquinha, que eram umas vinhetas também que foram mega premiadas, Turma da Cultura, 4. Logo no comecinho dos anos 90, estreou o programa Rá-Tim-Bum, que tinha vários quadros que eram voltados para as crianças, né, pequenininhas, ensinava número, letra, cor, até higiene. Ensinava coisa de criança de um jeito muito legal. Que programa louco era esse? Ó, sério. Era tipo o Hub, né? Não, eu O assisto, Rá-Tim-Bum era tipo... eu assisto o Rá-Tim-Bum, eu fico meio com medo, assim, porque eu quando era criança, eu assisti... Mas era um negócio muito louco. Eu assistia Rá-Tim-Bum, eu era bizarro. muito pequeno, e aquilo entra na cabeça das crianças, não é um negócio exatamente totalmente pra criança. Se um adulto assistir também fica maravilhado com a poesia daquilo, né? O Marcelo Taz vestido de professor Tiburcio. Sim, mas é porque era uma Aquilo galera dava adulta medo. muito fera fazendo o negócio. Você lembra, né? você lembra de Tipo, filmes um como negócio Labirinto? Filmes, sabe assim, essa coisa meio Sessão da Tarde antiga, meio... Sabe assim, que as coisas eram feitas com Meio dança, bizarrinhas, com assim. Era pra figurino. criança, mas a criança ficava meio assim. A criança ficava meio... Mas tá legal, mas tá legal. Tá legal, mas... Tá legal. Tá legal, mas eu vou sonhar com essa porra. É melhor aprender esses números aí que ele tá falando, senão... senão tem uns monstros em volta. Pô, o que era aquela... Da onde que era aquela vinheta que vem aquele sofá e cata o moleque? Senta que lá vem a Senta história. que lá vem Cara, a e tem gente que história. chega pra Ele mim e fala morde a isso. maçã. Só que te lembra de você no sofá, né? Aí você, senta que lá vem história. Mas não fiz Rá-Tim-Bum, velho. Não, mas Né? Muito Pô, era legal assim. aquela vinheta, cara. Então, mas eu achava assustador. Senta que lá vem a história. Cara, mas era um programa lindo. E pra prender a atenção das crianças, a produção criou uma abertura engenhosa com aquelas máquinas de reação em cadeia que hoje tem bastante na internet, né? No caso, ele misturava desenho, live action, stop motion. Era muito louco. Lembra aquele negócio? O pato que cai no rato, que cai na bola, que bate galinha, que bate... Que no final mistura. era um ratinho. É a tua mãe! E nessa época do Rá-Tim-Bum era muito louco, porque foi um pouquinho antes de eu entrar na TV Cultura. E você assistia? E já assistia. E era muito louco, porque era um programa assim que tinha muito sucesso. Talvez não tanto quanto alguns outros que vieram depois, mas tinha muito sucesso, a galera assistia muito, e muito do que você confere ali da assinatura Rá-Tim-Bum, a galera às vezes nem percebe, mas tinha também no Castelo e no Ilha Rá-Tim-Bum depois. E o programa também deu origem a personagens icônicos como Euclides e a cobra Silvia. Tá bom, mas da próxima Uma vez eu te pego, Euclides. não me imita! A Silvia é prima da Celeste. Você conhece a Celeste? A Celeste, Então, claro. a Silvia, seja apresentada a Silvia. Silvia, elas são primas. elas são primas? Mas elas são mesmo primas. São. O Euclides, inclusive, quem fazia era o Carlinhos Moreno. Cara, eu atuei com o Carlos Moreno na Que Bolas São Essas? O pessoal da internet sabe. Valeu. Nossa, que bolas são essas? E ela ensinava adjetivos no meio de umas conversas um pouco ácidas, assim, e contava histórias do dia a dia também. Lembrando, essa produção era pra criança, mas as crianças ficavam meio, né, tinha aquela coisa. Eu vou sonhar com essa porra. Mas hoje em dia tem hora de aventura passando pra criança aqui, né? É verdade. Outro personagem marcante foi o professor Tiburcio, criado, interpretado pelo Marcelo Taz, que inclusive também dirigiu e fez roteiros pro programa. Você conheceu o Taz naquela época? Você trabalhou com ele?
Eu conheci o Taz depois, só Depois? do Castelo Rá-Tim-Bum. Tá. A gente não trabalhou junto. Porque assim, né? E antes do Castelo Rá-Tim-Bum eu já conhecia, porque na verdade nos intervalos ali de gravação do Mundo da Lua, Tinha um de algumas cafezinho ali coisas que a gente fica- Aí a gente ficava lá trocando uma ideia sobre, sabe, política, tecnologia, ele gosta bastante. Não, mentira. Eles estavam gravando um programa na Cultura que chamava Professor. E ele sempre tava lá junto e tal, não sei o quê. Mas acho que ele não participava do Professor, mas ele sempre tava lá. E uma das inspirações para a criação do professor foi o Buster Keaton, que foi um dos maiores nomes do cinema mudo, por isso que o quadro não tem cores e é todo preto e branco. Então, eles, na verdade, eles faziam uma homenagem, né? Tipo assim, era super inspirado no negócio. Mas tem um exemplo do que entra nessa categoria do... tô legal! É o Professor Tiburcio. Pra caramba. Uma vitrola é feita pra gente ouvir. E um dos quadros mais icônicos era o Jornal da Criança, que começava com aquela maquete do quarto e ainda usava descaradamente o tema do Back to the Future. Isso eu não lembro, velho. Nossa, eu também não lembro disso não. Tinha isso? Tinha. Eu sou o Ari Nelson. Tá no ar. Olá, teleouvinte. Vamos ver quem consegue dizer sem olhar. E não tem como esquecer a clássica frase "Senta que lá vem história", que contava fábulas populares de um jeito mais moderninho. Não, assim, e você ficava muito contextualizando. bonitinho no sofá, cara. Era 10. Não, eu já falei, não sou eu, não. Ah, putz. Galera, a direção geral do programa ficou por conta de ninguém mais, ninguém menos do que o Fernando Meirelles, que depois foi até nomeado ao Oscar em melhor diretor pelo filme Cidade de Deus. Olha que legal, como eu falo que antigamente a gente tinha, cara, grandes diretores envolvidos nesses projetos, assim, apaixonados por esse projeto de televisão, é louco. Pô, e quantas coisas a TV Cultura depois dessa época começou e parou e não foi. Pô, deu Paula na TV, era muito legal. Acho que de exemplo Nossa assim, de língua programa portuguesa era infantil, muito legal. Sem contar que mudou a lei em relação a comerciais de brinquedos, etc. Ah, é que ficou mais Que rígido, afetou né? bastante também. Mas assim, eu acho que depois de Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que eles tentaram fazer Ilha Rá-Tim-Bum, que não Ilha teve Rá-Tim-Bum? o mesmo sucesso. Mas e que era incrível de produção, né? Não, uma produção incrível também. E eu acho que o maior sucesso depois de Castelo Rá-Tim-Bum, que a TV Cultura conseguiu fazer, voltado ao público infantil, que pode ser considerado nesse hall aí de programas excelentes, é que é o Cocoricó. Nossa, eu assisti o Cocoricó tanto. Maravilhoso, É excelente. tanto que eu O assisti que é difícil fazer aquele programa e ninguém imagina. Cantando rock rural, cocoricó. Você imagina, cara. Nossa, o que eu assisti. porque A gente que trabalha com puppet imagina a loucura. Pô, Porque- aquilo era Cara, hipnotizante. tudo aqui, ó, porque na verdade nada é na altura que você imagina que é feito. Então tá todo mundo ou agachado, ou sentado, com a mão em esticando cima. a mão. Você pode me explicar uma coisa que, assim, pra mim é um fenômeno realmente, assim, da psique humana. Eu vou tentar Por explicar, favor, me ajuda tá. que você tem essa coisa com as crianças, vou né? lá. Por que as crianças têm essa fascinação com os animais? Porque se faz desenho de bichos do espaço, Space Laser, Max Steel, né, a porra toda tem pras crianças. E aí, quando tem bicho, Quando tem porco. a criança fica louca, mano. Ó, desde o negócio do Seu Lobato, lá que tinha o sítio com uma porrada de animal, até Cocoricó, que os bichos ficavam falando, até agora Galinha Pintadinha. Por que as coisas com bichinho, com galinha, faz tanto sucesso com criança, cara? Primeiro porque eu acho que o bicho é mais legal que a gente, né? Não, mas... Galinha é um bicho horroroso. Mas aí Não, eles galinha fazem- é um bicho horroroso, nem eles fazem- voa aquela merda. Eles fazem animaçãozinha. Não, você faz assim, o Jimmy no Mundo da Lua tinha no Discovery Kids. Porra, o moleque foi pra lua, mano. Tem uma porra de uma nave. É muito louco aquilo pra criança. Tem um outro lá. Mas eles fazem bonitinho, a galinha pintadinha é até bonitinha, velho. E eu não sei, eu era criança e eu ficava eu gosto de apaixonado. bichinho, eu gosto de bichinho. Galinha, eu ficava gosto lá, de bichinho. Cocoricó o tempo Tem todo. bichinho, eu assisto. Dia Você não inteiro. gosta de bicho? Não, eu gosto, eu quero saber por que eu gosto, que é uma merda. E os mais de 82 cenários, 800 figurinos e 450 profissionais envolvidos no projeto não passaram em branco, tanto que Rá-Tim-Bum levou o prêmio de melhor programa infantil no Festival de Nova York, que é um festival, Luciano, que acontece em Nova York. Em 91 foi lançado o seriado Mundo da Lua, estrelado pelo Luciano e por alguns atores cedidos pela Globo, como Antônio Fagundes e o Jean Francisco Guarnieri. E ele é um cara... Muito fera, né? E Mega fera. como é que era contracenar com esse pessoal tão fera, cara? Cara, pra mim era normal. Top. Porque eu não assistia muito televisão, assim, assistia televisão, mas não assistia muito televisão e novela eu não assistia quando eu era criança. Então pra mim, sei lá, o Antônio Fagundes... Quem era Fagundão, né? Pai, você vai fingir que é meu pai? Tá bom, eu finjo que sou seu filho. Fechou. O Guarnieri, você finge que é meu avô? Eu finjo que eu sou seu neto. Trabalhar com esses caras, naquela época não era fazer diferença nenhuma na minha vida. Hoje é um negócio assim, velho... Nossa, olha com quem Nossa, eu tava trabalhei com trampando. uns caras legal. que, meu Deus, pouca gente. O Guarnieri já é falecido, fez esse ano 10 anos da morte dele. É um cara que, assim, fui privilegiado de ter o cara fazendo o papel do meu avô, depois trabalhei com ele de novo. Dá vontade de trabalhar hoje em dia, porque o quanto você podia ter aprendido mais, né? Talvez, muito se você louco, fosse... você não tinha maturidade, etc. Mas é um negócio muito louco. E eu fui escolhido
foi um teste que aconteceu na cultura, assim, com outras 300 crianças, velho. Esse clássico criado pelo Flávio de Souza gira em torno do Lucas Silva e Silva, que ganha um gravador do avô e começa a registrar um diário de bordo com histórias fantasiosas sobre o seu dia a dia. Tá aqui o No caso gravador. era você que gravava nesse gravador histórias fantasiosas sobre você mesmo. Exato, mas mudando um pouco a realidade. E o microfone dele? O microfone dele, na verdade, a cultura fez um microfone, porque o microfone dele original não é um microfone muito bonito. É horroroso, gente. Fez um microfone mais legalzinho e tal. Mas esse é o modelo exato, a galera às vezes confunde, me manda foto lá pelo Twitter. Uma vez eu postei uma foto de um primeiro Mundo da Lua, que não foi aprovado, que a gente gravou alguns episódios. E não foi aprovado. Onde a família não morava numa casa. Olha que louco. Morava num Você tem apartamento. isso, Luciano? Não, não tenho. Putz, São aqueles episódios Tá na Deep perdidos Web. do Mundo da Lua, sabe? Deep Web. Então, eram Tá na 5 episódios. Tinha um episódio, sei lá, que era com a Fernanda Torres fazendo uma vampira. Muito louco, assim, o Lucas Silva, a família morava num apartamento. O Gianfrancesco Guarnieri não era o vô do Lucas Silva, era outro ator que fazia. Não era esse gravador, era um gravador preto, assim, de uma Era um marca iPhone, qualquer. né? Era um gravador comum. Aí depois o cara fala, pô, depois de ter feito o cenário, tudo feito já. E se fosse uma casa? Acho que não tá bom. E se fosse uma casa? Destruíram tudo e fizeram do jeito que é que as pessoas conhecem. Mas ele é hoje. muito charmoso. O Flávio, que é tio da nossa amiga da Mari, né? Beijo, Mari. Ele era casado com a atriz Mira Har, que vivia a mãe do Lucas. E os filhos do casal interpretavam o primo e o irmãozinho do protagonista. Do protagonista. Quem será o protagonista? Do protagonista. E vários episódios de Mundo da Lua marcaram uma geração inteira, como é o caso, por exemplo, do Terror Lunático, que foi inspirado no clássico Guerra dos Mundos, do Orson Welles. E vai lembrar que aquele lobo do mal satânico do Castelo Rá-Tim-Bum fez a sua primeira aparição assustando a galera no episódio Medo do Escuro. Esse é um episódio que muita gente vem falar comigo até hoje, cara. Eu fiquei com medo de verdade daquele lobo daquele Estão episódio. falando que a gente sonhava com essas coisas. Porque esse lobo que foi feito por um cara chamado Silvio Galvão, que era o responsável lá pelos efeitos especiais da cultura, ele fez um lobo, velho, que não era um lobo bonitinho, um lobo... um lobo... Velho, era medo no tá Era um lobaço, Era um negócio super pesado. E aquele efeito esbranquiçado que acontecia durante as histórias de bordo era, na verdade, um plástico Não, você celofane tá brincando. colocado na frente da lente. E eu juro que isso era verdade, na verdade. O cara pegou... Eles tinham que criar alguma coisa pra fazer, identificar Uma que aquilo era diferenciação, um, sim, um sonho. E não era pra fazer na pós, porque não... Imagina, a gente Porra, naquela época aquela devia ter bosta, trabalho, né? era uma manivela da palma Aí toda. chegou um cara, que o nome dele é Maurício Valinho, o cara que era a câmera da cultura, que todas as imagens eram uma câmera só. Quando era sonho, era tipo cinema. Tudo com uma câmera só feito. O cara pegou, e se eu colocar esse celofane aqui? E fez e... Ficou do caralho. Funcionou. Luciano, onde ficava a casa? Aqui na cidade de São Paulo, fica no bairro da Vila Madalena, uma casa que hoje em dia já não tem mais o mesmo aspecto, mas muita gente gosta de fazer uma visita. Mas mora a gente lá? Mora a gente lá. E a gente não pode esquecer que um dos integrantes da banda Big Band Boys foi vivida pelo Caio Blá, que além de ser um dos melhores atores do Brasil da atualidade, também era um super bom atleta. Meu nome é Caio, eu sou super bom atleta. Eu sou do carona de motor ou bicicleta. Outro programa de sucesso da TV Cultura foi o Gloob Gloob, que era estrelado pelos dois peixinhos tagarelas da vinheta do Rá-Tim-Bum. Mas eu peguei meio finalzinho. Parou de passar depois. Pô, mas Gloob Gloob era um negócio fantástico, porque ele era gravado na mesma época que eu tava trabalhando lá, então de vez em quando eu ia Só por causa disso que era estúdios. fantástico, entendi. Não, eu ia aos estúdios e ficava maravilhado do jeito que os caras faziam o negócio, velho. E você devia ser uma das poucas crianças que tinha essa oportunidade. verdade. Porque ninguém sabia como era feito aquilo. Não mostrava, não é como hoje a internet, né? Não. Então, a gente assistiu há uns tempos atrás o Gloob Gloob. É demais. Pra pegar, e, mano, eu sinceramente não sei como é que faz aquilo em quantidade, assim, porque deve ser um trabalho, assim, ridículo, absurdo. Eu lembro dos caras maquiando, porque apesar de tinha uma cabeça lá de Sim. peixe, lógico. Mas tinha Os que- caras maquiando, eu lembro que chegava pra gravar, os caras estavam maquiando. Aí eu ia almoçar, os caras estavam maquiando. Eu saía pra diante, os caras estavam maquiando. Até começar a gravar, sei lá, era pelo menos 3 horas. Acho que era mais todo fácil dia, talvez 2 pegar horas um todo dia. peixe e maquiar ele de humano. E a abertura do programa contava como uma televisão foi parar no fundo do mar, que iniciou os Globes na carreira de apresentar desenhos animados educativos. Que ideia frita, brother. Eu fico imaginando como é que passava essas ideias, mano. Ó, mas Era um aquela bagulho de nego abertura muito frito. era uma animação, né? Aquela animação era muito bem feita, era uma Muito historinha bem muito feita. legal. Imagina o trabalho que dava só pra fazer aquela animação. Mas cara, é muito naquela fritinha época. essa ideia, meu Deus do céu. Não dá pras crianças, as crianças ficam alucinadas. Não, mas você por isso, lembra? Por isso que tem a geração de Você gente lembra? meio louca hoje Que em dia. caía a televisão no Que fundo era do mar, isso, aí vinha um sim. peixe pra pegar o cabo. Porra, era maravilhoso. A TV cai, aí os peixes peixe elétrico. assistem. Peixe elétrico, era linda. E o programa, ele exibia desenhos europeus mais alternativos, cara. Por isso que o estilo da animação era bem diferente
e até contava com alguns efeitos em stop motion, como o Zeca e Joca e Berta. Provavelmente muitas crianças dos anos 90 choram de nostalgia quando lembram de desenhos clássicos como Rua dos Pombos, que mostrava as aventuras dos habitantes de uma cidade inglesa. Eram desenhos animados bem diferentes que passava, galera. Então por isso, porque como as coisas europeias são meio tipo... né? Não é- O desenho não é já era meio... americano que é assim? E aquele efeito submarino do programa foi criado colocando um aquário de verdade na frente da câmera, de onde saíam as bolhas que aparecem na tela. Tipo, imagina, né? Ter a câmera, colocava um aquário, aí o aquário ficava com as bolinhas. Cara, mas é muito louco você pensar Muito nisso, legal. né? Porque hoje você coloca tudo em pose, etc. Mas é isso que eu tava falando. Eu entrava no estúdio, via aquele chroma key gigante, com aqueles dois caras, De um cara, peixe. uma mulher e um homem, vestidos Roupa de cabeça, chroma key? toda cabeça de roupa de chroma key, cabeça de peixe, maquiados e tal, não sei o quê, aquele aquário na frente com aquelas bolinhas. Basicamente era isso, os caras com aquela cabeça de peixe, mas tinham tipo, dois cabos de aço que pra fazer o movimento do rabo ali das barbatanas, eles ficavam assim, ó, o tempo todo. E pra fazer o seu coração chorar mais ainda um pouquinho com a gente separou aqui a super produção Castelo Rá-Tim-Bum. Eu demorei pra sacar o que você tava Não é fazendo. assim? Mas... Galera, teve 90 episódios de Castelo Rá-Tim-Bum, além de um especial de Natal que eu assisti umas 1000 vezes, sei as falas de cor. O plano original era para ser uma continuação do Rá-Tim-Bum, mas a produção criou tantos personagens e ambientes novos que a cultura decidiu fazer um programa totalmente diferente. O programa conta a história de 3 crianças, a Biba, o Pedro e o Zequinha, que sem querer descobrem um castelo mágico no meio da cidade de São Paulo. Por verdade, essas 3 crianças são a representação de 3 crianças normais, Sim. dentro desse universo tão absurdo. E olha que legal! Então, assim, mexe com fantasioso. Essa coisa meio voltando da onírico. escola, né? O caminho de volta pra voltando da casa, escola, sei lá. Tipo, a gente achou um castelo. Faz com que o programa se aproxime um pouco da realidade, mas, claro, apresentando esse universo totalmente mágico que todo mundo gostaria de viver. Fico feliz, quero lembrar aqui da participação do meu amigo que já foi, né, o Alberto Marcicano, que participou uma vez do Castelo Rá-Tim-Bum tocando citar, do passarinho, que som é esse? Passarinho. Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Eram pessoas diferentes, né? Pra cada instrumento é lógico. Muito legal, e eu não conheço outro programa que fale de educação musical, né, musicalização pra criança, de um jeito tão legal quanto era, como Acho que é a uma TV Cultura apresentação fazia, ali né? de tantos diferentes, xilofone, uma coisa que... Muito legal, Esse é o né? som, do xilofone. Uma harpa, não é toda Muito criança que tem legal. oportunidade de ir Xilofone numa é ópera, assim. sei lá. Muito legal. Oh, eu queria muito saber um negócio. E se vocês chegassem lá um dia, eu tenho essa ideia desse episódio na minha mente, que vocês chegassem lá, aí o robozinho lá, o porteiro, Clift Cloft Steel, fizesse uma pergunta, vocês errassem, aí ele não deixa vocês entrarem, simplesmente vocês voltam pra trás. E qual é a senha de hoje? A senha de hoje é cantar uma música de carnaval. Isso é fácil. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, No castelo, eles encontram várias criaturas mágicas e passam por aventuras ao lado do Nino, um menino bruxo de 300 anos que mora com os tios. Ali a gente tem uma família Convencional. No começo da década de 90. Família tradicional brasileira. Pois é. Um bruxo de 300 anos, Não, mas- um vô que voa com um negócio assim. Mas que tá, assim, que foi criado e cresceu ao lado dos tios, né? Assim, do seu tio-avô e da sua tia-avó, que é a Morgana e o Dr. Vitor. Que é algo totalmente diferente para aquela época que a galera ainda tinha essa coisa da tradicional família, que é o pai, a mãe, etc. Não, e tem uma história que os caras... Essa história eu vi assim... Vocês já pararam para saber o que significa a palavra Rá-Tim-Bum? Segundo o satanismo da Idade Média, Rá-Tim-Bum é um cântico. Mano, Eu não duvido. É mesmo. E além das aventuras envolvendo os personagens principais, o programa tinha diversos quadros educativos, tipo o teatro de marionetes e o Ratinho Azul, que ensinava a tomar banho, escovar os dentes. Eram muitos quadros com um capricho absurdo. Eu lembro, eu achava fantástico quando eles paravam na frente do circo e aquilo abria. muito legal, né? Cara, né, era lindo aquilo, né? Do nada ele parava, deixa eu ver. Aí aquilo lá abria e, mano, uma puta peça, um negócio incrível que acontecia. E o muito louco que nessa época a TV Cultura, por exemplo, ela fazia os móveis, aqueles móveis todos assim, feitos. mega legais mesmo, e móvel de verdade, não era só cenográfico. A árvore, velho, era dentro de um estúdio só, tudo aquilo que você vê era tudo dentro de um estúdio, um negócio absurdo, uma árvore do tamanho de uma árvore. Ah, eu ia falar de mitos do Castelo Rá-Tim-Bum, mitos que a galera propaga Mythbusters, vai. e tem muita coisa que é mentira. Por exemplo, você tinha lembrado dos passarinhos, né? A Sandra Nemberg, os caras falam que a Sandra Nemberg era uma das passarinhas. Não era? Não, não era uma das passarinhas. É Eu tinha mentira. Quem certeza. sabe o nome Você tinha dela?
Essa moça não é a Sandra. O Etevaldo morreu realmente, ele faleceu no meio das gravações. E aí gravaram, aí depois veio um outro ET, né? Falar dele. É, Etelvina. Não, etc. Etelvina era no teatro. Depois a gente fez uma peça que tinha uma outra prima dele, que era Etelvina. E os criadores do programa ficaram um ano só fazendo pesquisa, tanto que até a arquitetura do castelo foi escolhida a dedo pra dar um ar de mistério e diversão ao mesmo tempo. Cara, era muito bonita a arte do programa. E o Pedro? O que aconteceu com o Pedro, hein? O Pedro, cara, ele... O Pedro... Aliás, eu não sei nem o sobrenome do Pedro, velho. Devia saber isso, né? Outra coisa que a galera às vezes pergunta, era sempre a mesma roupa. Não, tinham duas roupas diferentes. Todos os personagens tinham duas roupas diferentes. Mesmo? Variações. Por exemplo, o Pedro vinha com o conjunto, o set. Tinha aquele óculos, era né? cartola vermelha, óculos vermelho, e tinha a roupa dele priorizando mais o vermelho, bermuda laranja e sapato vermelho. E aí tem a outra roupa dele, era cartola azul, óculos vermelho também, porque o óculos era o mesmo, mas roupa priorizando o azul, bermuda roxa e sapato azul, ou azul escuro e tal. E a galera não percebe isso. A Biba tem outra roupa, que é um laço, em vez de ser o laço laranja, é o laço vermelho. E o Zequinha também tem um bonezinho que é não sei o quê. E o Nino também tem uma outra roupa. Eles são são o mesmo padrões de roupa, mas com suas cores diferentes. E os personagens trazem referências muito legais, cara. Tanto que o Dr. Victor foi inspirado no Dr. Victor Frankenstein, cara. E no Salvador Dali também, né? Por isso, o nome e aquele bigode ele era também. o Salvador Dali, que louco. Bem né? louco. Aliás, a gente gravou um vídeo dos melhores episódios do Castelo Rá-Tim-Bum com o próprio Dr. Victor, então clica aqui pra dar uma olhada. Nossa, Luciano, foi muito legal gravar com o Sérgio Manberti. Ele veio aqui e a gente relembrou dos episódios mais legais. E ele, imagina, ele é um cara que sabe muito de televisão, né? De televisão e de teatro. O cara trabalha com isso desde sempre. Então, ele foi conta muito coisas legal. muito legais, muito legais. E, inclusive, os gêmeos Tibi e Peroni voltaram depois de 25 anos para uma ação das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Se você quiser ver isso aqui, entra aqui no canal do Pirula, que ele falou sobre isso. Aliás, quem interpreta o Tíbio é o próprio Flávio de Souza, o principal roteirista e criador do Castelo Rá-Tim-Bum, que também é responsável por Mundo da Lua e Ilha Rá-Tim-Bum. Lá vem o Tibi e o Não. E até o fato do Nino não ser criado pelos pais foi um conceito cuidadoso da produção, né? Pra que as crianças de todos os tipos de família pudessem se sentir representadas. Até aquelas que têm 300 anos ou que são criadas por bruxas. E existe, galera, uma teoria da conspiração que eu adoro, que prega que o Harry Potter foi baseado no Nino, porque ambos são bruxos que moram com os tios e tem quartos embaixo da escada. Então, antes do Hagrid deixar o Harry lá na casa dos tios, ele deixou no Brasil, em São Paulo, entendeu? Entendi. Aí transformou em bebê e levou pros tios. E querendo fazer algo bacana pra quem tava deixando de ser criança, a Cultura lançou a série Confissões de Adolescente, baseada num livro da Maria Mariana, que também atuou na produção. A história é sobre 4 irmãs adolescentes que vivem com um pai solteiro no Rio de Janeiro e passam por todos os conflitos e dilemas dessa fase tão dramática da vida aí, né? Era uma sequência ali de programas muito legais, que era, sei lá, Mundo de Bigman, Anos Incríveis, Confissões de Adolescente, Demais. Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da A Lua. criançada via o delírio, né? E a Débora Seco, cara, ela era super nova quando ela fazia, né? Foi uma dos primeiros participações dela na televisão, se não a uns primeira. 13 anos, 14 anos. Exatamente, que é muito louco, né? Porque você assiste ela novinha, cara, é muito doido, né? A gente acompanhou o crescimento da ela já era Débora Seco. bonita, hein? Já era linda, né? Na série acontece de tudo. O primeiro beijo da Débora Seco, traição da melhor amiga, virgindade, gravidez indesejada, dorgas, tudo que pai adora e que era muito legal, porque uma série brasileira tava Eu posso retratando falar um isso. negócio? Aqui no Pipocando tem um negócio assim, as pessoas elas têm a teoria de que tá acabando a nossa pauta. Não tá, porque a gente tem uma lista de 300 milhões de temas, né? Mas assim, aí os temas vão ficando um pouco mais, tipo, às vezes mais apelativos ou mais pesados, conforme vai passando o tempo. Eu acho que foi meio assim nesse programa, né? Na cabeça das pessoas. Começou a falar do primeiro Agora fala de beijo. drogas. Depois drogas pesadas e gravidez, né? E heroína. A série também investiu muito na trilha sonora, usando músicas de artistas brasileiros bem famosos, como Djavan, Kid Abelha e Titãs, que você talvez não conheça hoje, né? Você que tá ouvindo a gente, mas são, né, pessoas muito artistas. A série ela ficou tão famosa nos anos 90 que 20 anos depois saiu um filme chamado Confissões de Adolescente, baseado nessa mesma história. A produção trocou o nome das irmãs, deu uma enxugada na história e chamou as atrizes da série original para interpretar as mães de alguns personagens. Achei legal esse jeito de homenagear a produção original, né? As meninas são Muito legal. mães. É muito louco, porque isso a galera fala assim, pô, podia fazer o Mundo da Lua de novo, né? Aí você era o pai do moleque, aí você dava o gravador pro moleque, tava tipo, olha a responsabilidade, garoto. Vai lá, grave seus sonhos. A gente sabe que a TV Cultura produziu vários outros programas incríveis, como Bambalalão, que eu assistia, tô revelando minha idade aqui, Cocoricó, Ilha Rá-Tim-Bum, X-Tudo, cara. Puta, como era legal o X-Tudo. Turma da Cultura, cara. Turma da Cultura. Porra, Turma da fiz Cultura. depois Era também. muito legal. E você tá ligado, né? Tem aqui um vídeo que eu não vou nem deixar o link. Mano, é verdade, você. Você lembra de mim, Luciana? Pode crer, mano, ele foi. Eu ia pra caralho, ele foi lá. Luciano, Eu te mandei esse vídeo, não? O que foi? Foi, alguém me mandou, você me mandou, se pá, alguém mandou no mandei esse Facebook. vídeo, é verdade, o blog lá, o Bruno. Oh, por favor, entre, inserte. Quando a menina te pede namoro, em geral você fala não pra dar uma de difícil? Ou você
Não, que Aceita. você da oportunidade. Ah, eu falei sim. Mas, Luciano, eu lembro de quando você apresentava o Turma da Cultura, era toda aquela turma da TV Cultura, né? Porque tinha também... Como era o nome da menina que fazia a Bia? Ela apresentava também? A Biba era a Cíntia Raquel. A Apresentava Cíntia. também. A Cíntia Raquel, o Fabiano Augusto. O Fabiano, exatamente. E depois dessa viagem incrível pela nossa infância, o Pipocando fica aqui. Luciano, muito obrigado, né? Valeu, Luciano, foi muito legal. Quero agradecer a vocês pelo convite. A gente, quando vocês quiserem, eu volto aqui, a gente fala de outras coisas também. Vai Pedir voltar. pra galera me seguir lá. É tudo Luciano Amaral. Vai voltar porque eu quero você falando de game aqui, Luciano, que vai Vamos ser muito falar de legal. game, cara. E outra, Claro. como o pessoal te acha na internet, no YouTube? Tudo Luciano Amaral. YouTube é Luciano Amaral, Snap, Twitter. Vamos deixar todos os links aqui tudo embaixo. Luciano Amaral. Tinder também? No Tinder não tô. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro e tia, larga o controle e vem pro YouTube. Sabe o castelo de Grayskull? Sim. Era de Grayskull. Você tá ligado nisso? É sério, mudou a minha vida. É mesmo, mas- Grayskull. Ah, não É sabia disso. uma caveira... Mudou minha vida sabia, também. uma caveira cinza, mas não- Era Pra mim era Grayskull. É, pro Grayskull, Brasil, né? É Brasil, porra, é Grayskull. Continua, segue, a vida segue. Grayskull, Por exemplo, por que não fazer com caveiras? Muito mais legal que uma Muito galinha. mais legal, muito mais legal. A galinha que é top, viu? E era o castelo, na verdade, do esqueleto, então não era o castelo do... Não, É Grayskull. Não sei. Que loucura.